Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rivando e o tema de hoje é sobre a origem dos gigantes. Isso mesmo, origem dos gigantes. Pois é um tema muito polêmico e tem surgido muitos questionamentos, por isso resolvi, nesses pequenos minutos, falar sobre ele, tomando como texto base o livro de Gênesis, no capítulo número 6, que diz assim: o versículo de número 2: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Este versículo tem sido entendido por uma corrente teológica como anjos que tomaram mulheres como esposa, e nessa relação surgiram, deram origem aos gigantes. Então eles acreditam que os anjos caídos aqui se relacionaram com mulheres e deram origem gigante. Mas vamos ver se essa base teológica consegue se sustentar. Versículo 3: então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Perceba que Deus está falando da maldade do homem e não faz nenhuma menção a anjo. Versículo 4: ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Nefilins, em algumas traduções, traduzido como gigantes. Martinho Lutero traduziu como um tirano, um homem tirano, pode ser um homem poderoso, né? Vamos lá. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Novamente ele faz a menção que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. A corrente teológica diz que uma das, né, diz que isso aqui são anjos caídos que tiveram relações com mulheres dando origem gigante, o que eu acredito ser pouco provável. Isso com base na pregação do próprio Cristo, no Novo Testamento, onde ele faz analogia que os anjos são seres assexuados, pois ele diz que lá no céu não se casa e não se dá em casamento. Palavra de Cristo. Vamos lá. Contudo, versículo 5: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano, perceba, Deus continua dizendo, a perversidade do homem, não fazendo nenhuma analogia a anjos, havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas eram sempre inclinadas para a prática do mal. Deus falando que o homem estava se inclinando para o mal. Versículo 6: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos, não é os seres angelicais. Observe, ele se entristeceu, versículo 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Ora, essa é a primeira corrente, que acredita na literalidade da escrita. Nós temos a outra corrente, que é uma corrente judaica, que alguns sábios, né, judeus, eles acreditam que os filhos de Deus, trata-se aqui dos filhos de Adão e Eva, que eles tiveram
antes do pecado. Ele acredita que Adão e Eva tiveram filho antes do pecado e após o pecado. Então, antes do pecado, ele acredita que são os chamados filhos de Deus. E após o pecado, eles acreditam que é chamado filho dos homens. E que a união desses filhos de Deus com essas filhas dos homens, né, ou seja, sem pecado, com pecado, deram origem a gigantes. Então, essa é uma das correntes. Contudo, a corrente majoritária é esta, que os filhos de Deus referem-se aos filhos de Sete. Isto mesmo, os filhos de Sete, que é um dos filhos de Adão e Eva. E que os filhos dos homens, as filhas dos homens se referem às filhas a descendência de Caim. Isto mesmo, então que há a união dos filhos de Sete com as filhas de Caim deram origem a gigantes. E na ciência é sabido que a ciência já noticiou isso, que existe uma glândula no cérebro humano chamada hipófise, e que uma anomalia à hipófise pode causar o nanismo ou o gigantismo, o que nós chamamos de gigantes ou de anão. Então está aí a dica de hoje acerca da origem do gigante. Então está a origem do gigante, ok? E até mais. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e assim possamos estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém.